com o nosso pastor Rogério. Hoje um tema muito bom, hein? Fica ligadinho aqui. Vamos dar um tempinho aí para os internautas entrarem aí online. A paz do Senhor, boa tarde, pastor Rogério. Seja bem-vindo novamente. A paz do Senhor Jesus, né? Satisfação estar aqui uma vez mais, atendendo esse convite, para a gente tratar de mais um tema muito importante para a fé cristã. Nos diga aí o que o Senhor nos trouxe hoje. Bom, hoje nós vamos falar sobre angelologia, e junto com a angelologia nós vamos falar de demonologia, e ainda vamos entrar em satanologia, mas cada um na sua vez. Ah, que bom. Aproveitando aí, os irmãos que estão entrando aí na live, sejam bem-vindos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós estamos aqui para aprender com o pastor Rogério, que já é de casa, já faz parte aqui da equipe, que Deus abençoe. Pode começar, pastor. Bom, nós vamos começar, eu quero começar pelo Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, ele coloca a grande comissão do Senhor Jesus para a igreja como um todo e para cada cristão. E está escrito em Marcos, capítulo de número 16, o que deve ser feito. Ele diz assim, que nós devemos ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. E diz que quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer já está condenado. Isso é o versículo 16. E ele diz, estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. E o primeiro sinal que Jesus coloca em Marcos, capítulo 16, versículo 17, é esse. O primeiro sinal é, expulsarão os demônios, antes de falar novas línguas. Então, primeiro, expulsa-se o demônio, depois, fala-se novas línguas, terceiro, pega-se nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão por último. Quer dizer que a ordem integral de Jesus começa com a expulsão dos demônios e termina com a cura dos doentes. Quer dizer que um ministério completo, tanto de um cristão individual quanto de uma igreja na sua totalidade, ele não pode deixar de fora a expulsão dos demônios. Quer dizer, o demônio não pode ficar acomodado no banco de igreja ouvindo a pregação dentro de uma pessoa. Aí quando a pessoa sai, o demônio pega e se manifesta. Não. Se ele entrou na pessoa, ao início da ministração, ao início da liturgia, da primeira oração, a igreja já deve ser um incômodo para ele, porque ele vai ser expulso. Aí você pergunta, é possível que uma pessoa participe de um culto, 2 cultos, ou viva uma vida inteira numa igreja e ela fique endemoniada a vida inteira? É possível. O livro do Apocalipse, o Senhor Jesus falou que existiam crentes dentro da igreja que formavam uma sinagoga de Satanás. E isto pertence à satanologia. Então, quando nós vamos estudar sobre anjos e demônios, nós temos aqui as 3 divisões da ciência chamada angelologia. A angelologia é o grande bloco. Aí dentro do grande bloco tem a demonologia, que são os anjos caídos, ou espíritos malignos. E ainda existe a satanologia, que é um capítulo especial só para tratar do príncipe dos demônios. Aí no caso do Apocalipse, Jesus fala que existiam crentes, que se diziam judeus dentro da igreja, mas não eram judeus. Eles formavam uma sinagoga de Satanás. Portanto, é possível que uma pessoa passe a vida inteira no banco de uma igreja, ouvindo louvores, recebendo a palavra, e seja parte de uma sinagoga de Satanás. Aí a gente vai explicar. Porque as manifestações dos demônios, elas seguem 3 linhas. Então a primeira linha é a linha da opressão. Opressão é o diabo do lado de fora. É o demônio cercando os caminhos. Aí vem a segunda linha, que é da obsessão, é o encosto. É quando ele grudou na pessoa. Ele vai sugar a energia da pessoa, a alegria, a saúde da pessoa. E a terceira, que já é a possessão. É quando a influência está tão forte que o demônio entra para o nível de baixo da consciência. Por isso que eu estudo psicanálise também. E a psicanálise é justamente para a gente saber se isso aqui é demônio ou se é um indivíduo. E o que a gente descobriu é de que o demônio ele penetra para debaixo da linha da consciência da pessoa e ele se passa pelo inconsciente. Mas não é o inconsciente mais, já é o demônio agindo. Aí como que tem que fazer? Pelo dom do discernimento de espírito, tem que se saber se é uma ação diabólica ou se é da natureza da pessoa. Então, pelo discernimento, pela palavra, pela sabedoria, pelo tratamento que vai sendo dado, vai se percebendo que aqui não é mais uma causa de uma terapia comum. Tem que colocar o demônio para fora. Tem que expulsá-lo. E é isso que o Senhor Jesus diz aqui. Ele diz então que estes sinais devem seguir os que creem. Em meu nome
expulsarão os demônios. Eu quero curar os enfermos, faz parte também, mas não pode deixar de fora de que existem doenças que são causadas pelo demônio, e muitas delas são de ordem psíquica, ou, como a gente fala, psicológica, até emocional. Pastor, o que o senhor me diz a respeito nos filmes, qual é o filme que mais representa ali a verdadeira possessão demoníaca? Por exemplo, de filme. Eu assisti dois filmes. O Exorcista, aquele bem antigo, e o outro, esse novo agora, Nefários. Esse Nefários eu achei bem pesado. Quando a gente vai para a área dos filmes, a gente tem que entender assim. Primeiro que eles já são mesmo, não se faz um filme assim, eu quero fazer um filme. É chamado mesmo o pessoal que pratica o ocultismo, que está envolvido com o luciferianismo, satanismo, demonismo. É feito um trabalho de campo. Muitos desses filmes, inclusive, eles são consagrados mesmo, eles passam pelo ato da consagração. Existem rituais ali que eles são de iniciação até o término. Então você tem aqueles filmes da linha mais antiga, né? O Exorcista, né? Eu assisti inclusive aí o Exorcista do Diabo, aquela série todinha lá que é a do sobrenatural. Tem o Exorcismo do Papa também, né? O Exorcista do Papa. Esse Nefários aí é pesado também. Então, todos eles têm essa participação que é fazer a pesquisa de campo e trazer os atores que vivem isso mesmo. A gente pergunta, é só uma peça cinematográfica ou tem alguma influência espiritual para nós? A grande maioria deles faz invocação do demônio mesmo. Para manter uma ideia, eu trabalhei em uma escola e nós fizemos ali trabalhando na escola, tudo se transforma em pedagógico. Tudo pedagógico. Aí chega o dia do Halloween. Então, quando chega o dia do Halloween, ou você entrega isso aí nas mãos dos que são praticantes da bruxaria, para eles fazerem a invocação, ou você faz o controle. Então, a sua presença ali faz o controle. E aí foi feito um Halloween ali com peças temáticas de filmes de terror. E houve um dos filmes de terror ali, que inclusive havia a invocação, o pentagrama, a própria menina da escola que estava encenando ali, aí pelo discernimento de espíritos eu percebi, ela caiu endemoniada, dela representar. Agora, não imagina acontecendo isso aí numa escola de ensino médio, adolescentes acreditando que isso vai fazer. Então tem um fator que ele é psicológico, a nossa psique era programada para ela se defender. Então a nossa psique não é para o demônio entrar, não é fácil ele entrar. Então ele tem que ir diminuindo o nosso grau de consciência para ele poder invadir com tudo. Ele diminuiu esse grau de consciência, a gente vai perdendo aquela noção do certo e do errado, da realidade, da fantasia, da alucinação e da verdade. Ele vai penetrando nas camadas da consciência, chega uma hora que a pessoa fica em transe demoníaco mesmo, que ela fica consciente e inconsciente. Quando o demônio toma a consciência da pessoa, aí ela já não lembra mais do que aconteceu, para praticar atos que ela não vai lembrar. Aí a gente vê isso reproduzido nesses filmes, como por exemplo o do Exorcista. Esses demônios do tipo do Exorcista, eles são chamados em alemão de Poltergeist. Então esse Poltergeist, ele é um demônio muito mais poderoso. A manifestação dele é mais poderosa, é uma possessão muito forte. Não sai só com água benta, não sai só com colocar a Bíblia na pessoa. É uma invocação muito poderosa das forças das trevas. Aí a pessoa que vai trabalhar para tirar o demônio fora precisa ter mesmo um ministério de libertação. Na nossa linguagem evangélica é ministério de libertação. Na linguagem católica ele tem que ser um exorcista mesmo, porque existe uma categoria de sacerdotes no catolicismo que eles são exorcistas. Aí você pergunta, aí na Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Fala sobre os 7 filhos de Seva. Então havia um homem chamado Seva, que tinha filhos que eram exorcistas. E como que era o exorcismo no tempo do Senhor Jesus? Jesus ele explicou. Ele disse assim, se eu expulso Satanás pelo poder do diabo, do Satanás, por que então expulsam os vossos filhos? Então Jesus reconheceu que tinha um ministério de exorcismo nos dias dele. Só que era um ritual
Não é como nós chegamos e falamos, saia em nome do Senhor Jesus. Porque nós estamos agora na dispensação do Novo Testamento. O Senhor dos vivos e dos mortos está conosco e nos deu autoridade. Em meu nome vocês expulsam os demônios. Antes disso, Jesus fez o que as pessoas faziam? Rituais de exorcismo. E aí envolve o quê? Cânticos, músicas que expulsam demônios, lugares sagrados, terra mesmo, terra, né? Terra sagrada. Nesse lugar aqui o demônio fica preso ali. No caso da água, né? Que não é uma água comum, é uma água que ela passa por um ritual de consagração. E o uso de frases, né? Então, no caso, eles usavam ali a frase em hebraico, expulsando o Shaitan, né? Isso aí são rituais. Nas religiões paralelas, até hoje se utiliza a expulsão de demônios utilizando rituais. Nós não fazemos isso. Nós consagramos e vivemos a nossa vida consagrada ao Senhor, para que pelo dom do discernimento de espírito, na autoridade de Jesus, a gente manda embora. Isso é sensacional, né? Porque antes usava-se elementos e músicas, hoje, com o nome do Senhor Jesus, o demônio já tem que ir embora. E a pessoa ela tem que estar consagrada, né? O pastor acabou de falar. E como se consagrar nessa questão? A gente não pode deixar para se consagrar de última hora. Tem toda uma preparação? A partir do momento que a gente aceita o Senhor Jesus, já recebemos o Espírito Santo. Aceitei a Jesus, aí o dom do Espírito Santo veio para nós, a pessoa do Espírito Santo veio para nós, aí começamos a levar uma vida de consagração, em ato contínuo. Existe aquela consagração que a pessoa se separa por causa que eu quero jejuar, eu quero orar. Essa é uma consagração específica. Mas nós não, nós devemos levar uma vida comum, diária, de oração e de consciência para com Deus. Porque a qualquer momento, em qualquer lugar, o demônio pode se manifestar. Inclusive eu estava com um testemunho de um pastor, que ele era um pastor assim, pastor batista. Né? Pastor batista, e a gente não vê a fama de um batista expulsando os demônios, mas eles expulsam também. Mas o pastor batista ele foi chamado para expulsar um demônio, porque estava acontecendo uma cervejada, e o demônio pegou uma das pessoas que estava na cervejada. Aí o cara começou a quebrar tudo lá, e aí quem que vai chamar? Chama o pastor. Aí na casa do pastor estava acontecendo uma churrascada. Então, churrascada de crente, né? E na outra cervejada. Aí pronto, né? Parece até piada. Vai lá chamar o pastor, vai chamar o pastor. E o pastor lá, no dia a dia dele, né? Porque nós não podemos nos consagrar de última hora. É ato contínuo. A qualquer momento um demônio ele se manifesta. Aí o pastor falou, bem no meio do churrasco, bem no meio do churrasco. Então vai lá, chegando lá, o demônio pegou e olhando para o pastor, né? Pegou e disse, você veio aqui me expulsar? Logo você que estava ali na churrascada. Você na churrascada, você veio me expulsar. Parece piada. Você com a barriga cheia de linguiça vai me expulsar? E o demônio é ousado, né? Ele é o acusador, ele é mentiroso e ele é intuitivo. Aí o pastor pegou e falou o seguinte, em nome de Jesus, com linguiça ou sem linguiça, você sai. Então, e saiu. Esse foi um caso, né? Saiu o demônio, aí o rapaz, o que foi que aconteceu? Aí o pastor foi embora para casa, a pessoa continuou lá na festa. Então a gente não pode deixar para se consagrar de última hora, é ato contínuo. Na hora que ele se manifestar, o dom do discernimento do Espírito, que é do Espírito Santo, já diz, isso aí é o diabo. Você nem brinca. Aí você já imediatamente invoca o nome do Senhor Jesus, eu te repreendo em nome de Jesus, Satanás. E como ele não é surdo, alguns demônios são surdos, mas outros não são. O senhor tinha comentado na última vez que o senhor veio a respeito disso, né? Que tem os surdos, o senhor falou agora no início. E quais são os tipos que tem? Dá para enumerar ou não? Eu, nesse momento, estou fazendo um estudo pelo meu canal na internet, o canal Teólogos de Fronteira ou Teologia do Novo Testamento. Os dois nomes levam para o canal. Isso no YouTube? Isso no Pode YouTube. Deixar, a gente vai deixar no link da descrição da Bíblia. E o título do estudo é Expulsar Demônios. Comecei a fazer o estudo aqui, ó, baseado no Evangelho de Mateus. Então, eu comecei a falar sobre a tentação de Jesus no deserto. A irmã vê que Jesus vai começar o ministério dele, mas antes de ele começar o ministério público, ele vai lá no deserto e vence o diabo no deserto. Depois ele começa a curar os doentes e endemoniados por todo lugar que ele passa.
ele mesmo expulsa os demônios com a palavra. Depois eu vou ler aqui o texto, como o Senhor Jesus expulsou com a palavra. Aí depois temos aqui os endemoniados gadarenos. São endemoniados, não é só no plural, um né? demônio. E aqui tem, Mateus 9, 32, 34, vou ler agora. E havendo eles se retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Expulso o demônio, o mudo falou. Porque o demônio que é mudo. Que interessante, né? É o demônio que é mudo. Não é que ele causa a mudez. O demônio é mudo. Então, quando o Senhor Jesus expulsou o demônio, a mudez foi embora. Porque a mudez não estava no homem, estava no demônio. Então, você tem uma mulher lá no Evangelho de Lucas, que ela tem 18 anos que ela anda encurvada. É uma corcunda. E ela é frequentadora de igreja, que é a sinagoga. Então ela era uma filha de Abraão, Jesus falou que ela era uma filha de Abraão. Há 18 anos atrás, antes de Jesus chegar lá, ela começou a ter uma dor nas costas, uma escoliose lombar, uma escoliose, foi se encurvando, e assim ela andava encurvada. Aí o Senhor Jesus veio e falou para ela se endireitar. Nem expulsou o demônio, você não vê ele expulsando o demônio, mas mandou ela se endireitar. Como era um sábado, aí o pessoal ficou louco da vida, que Jesus curou no sábado. Curou. Aí Jesus pega e fala, se uma ovelha de vocês cair no buraco, no sábado vocês descem lá, não é? Agora eu peguei e libertei essa mulher que por 18 anos Satanás mantinha presa. Então Jesus mostrou que aquela escoliose lombar não era só uma escoliose, o demônio era corcunda. Aí você vem aqui para Mateus capítulo 17, deixa eu ver se está aqui fácil. Mateus 17, o jovem endemoniado. Mateus 17, 14 e 20. E quando chegaram à multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo, Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. O que é uma pessoa que tem convulsões? É um ataque epilético. É verdade. Aí passando por um ataque epilético, o menino muitas vezes caía na água, se afogando, muitas vezes se queimava. Trouxe aos seus discípulos e não puderam expulsá-lo. Aí o Senhor Jesus ele pega e falou, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e até quando vos sofrerei? Trazei aqui o menino. Aí ordenando com autoridade, diz que saia dele e não tornes a entrar mais. Quer dizer que o demônio que era louco, ele estava enlouquecido. A convulsão era do demônio. Então a gente tem que entender que antes de serem demônios, o que eles eram? Aí vem o grande problema da Bíblia para a gente. Eu quero muito saber. O grande problema é a origem dos demônios. Você procura saber a origem. Aí nós temos que começar pela angelologia. Deus não criou demônios. Deus criou anjos. E estes anjos, aí vem o livro do Apocalipse, que é o livro das revelações. Você vê, a gente vem de Gênesis e já vai para o Apocalipse. A Bíblia ela é integral. Então o convite que se faz é o seguinte, estude a Bíblia, mas estude ela inteira. Para depois a gente não ficar aí com preguiça dizendo o seguinte, a Bíblia não explica nada. Não é que a Bíblia não explica, tem que ter a paciência do estudioso. E essa situação aí, tem gente que fala, você tem que ler primeiro o Novo Testamento para depois o Antigo Testamento. Eu sou um desses defensores. Eu defendo ler primeiro isso. o Novo Testamento para depois ler o Antigo? Eu defendo isso, né? Inclusive o curso que eu montei na internet é Teologia do Novo Testamento e o chamamento que eu venho fazendo desde do ano passado, esse ano todinho. Pessoal, vamos para o Novo Testamento, porque depois que eu entendi o Novo Testamento, o Antigo Testamento ele fica claro para mim. Ele é todo interpretado à luz do Novo Testamento. Porque o Antigo Testamento ele tem um véu por cima. Você vai procurar lá a palavra demônio no Antigo Testamento, não tem. Você tem Shedim no hebraico. Shedim, ele é traduzido por demônio, mas não significa demônio, significa uma espécie de espírito do mal, espírito maligno. Tanto é que a irmã vai ver, qualquer irmão vai ver o seguinte: um espírito mal da parte do Senhor atormentava Saul. Se era o Novo Testamento, Saul estava endemoniado. Pronto. Se era o Novo Testamento, um demônio se apossou de Saul, que foi o que aconteceu com Judas. O diabo entrou nele. Isso é o Novo Testamento. No Antigo Testamento eles não têm essa angelologia. É um espírito mal da parte do Senhor. Então qual que é a origem dos demônios? Apocalipse diz: Satanás e os seus anjos
Está lá em Apocalipse capítulo de número 12. Satanás e os seus anjos lutavam contra o arcanjo Miguel e os seus anjos. E com a sua cauda ele arrastou após si uma terça parte dos anjos. Portanto, ou das estrelas, né? Portanto, o que são os demônios? Uma terça parte desses anjos se transformaram em demônios. Perderam a beleza da graça, né? Caíram totalmente da graça. Então, a origem dos demônios. Pelo Apocalipse, a origem dos demônios está nas castas de anjos. Qual é o problema? Deus criou diversas castas de anjos. Aí o apóstolo Paulo dá para a gente aqui uma nomenclatura que vem da cultura da época. Ele diz que esses anjos eles são classificados em principados, que são anjos que tomam conta da esfera política do mundo, do governo, das lideranças. Então são principados. Aí depois vem as potestades. Então as potestades são anjos da natureza, do fogo, da água, do vento, da terra. São anjos que mexem com os elementos da natureza. Potestades. Então principados, potestades. Aí ele fala das dominações, ele fala dos tronos, e no livro de Colossenses ele fala que são espíritos do ar. São nomes diversos, por quê? A gente está tratando com revelação, não é assim, eu estou vendo aqui um principado. Quando você vai para o livro de Daniel, você tem dois príncipes. Você tem o príncipe da Grécia e você tem o vosso príncipe, que é o arcanjo Miguel. E depois ele fala que tem uma guerra entre o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia. Esses principados, eles tomam conta dessa esfera política, da guerra das nações, do domínio das nações. Agora, as potestades são demônios mais próximos. Esse é o demônio da água. Então, eu tenho que me banhar nesse rio, por exemplo. Para eu me banhar nesse rio, existe uma potestade que toma conta deste rio. Então, a gente tem uma potestade no Brasil. Essa potestade, ela toma conta de um rio. E a imagem dela foi retirada de um rio. Corpo de um lado, cabeça do outro. E essa potestade tornou-se a padroeira da nação. Mas quem vai dizer que essa potestade, corpo de um lado, cabeça do outro, tem uma lenda que envolve essa potestade? Quem vai dizer que ela é um anjo caído? Não. Ela é uma aparição de Nossa Senhora que se remete a Maria, mãe de Jesus. Portanto, Maria, mãe de Jesus, aparece com diversas aparições em Portugal de uma maneira, na Espanha de outra maneira e no Brasil de outra maneira. Mas não é um demônio. Isso é uma ofensa para a cultura católico-romana, chamar a padroeira de Brasil de potestade. Não, é uma aparição da Maria. Mas e nós que somos evangélicos, nós prestamos algum tipo de veneração ou de adoração? Não, porque aí o apóstolo Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, ele fala que as coisas que os gentios sacrificam aos ídolos, sacrificam aos demônios. Portanto, a gente não associa de forma nenhuma adoração a nenhuma imagem. E é o caso. Aonde existe ali uma veneração ou uma adoração a uma estátua, a uma imagem, qualquer que seja, ação de diabo, ação do demônio. Está ali. Ah, mas aconteceu um milagre, uma petição, uma coisa. Eles atendem os pedidos. Eles atendem os pedidos, mas cobram o pedágio. E o pedágio é justamente desvirtuar a adoração a Deus para os demônios. Aí o apóstolo Paulo fala: as coisas que os gentios sacrificam aos ídolos, eles sacrificam aos demônios. Agora vê o tamanho da potestade que toma conta do padronado do Brasil. E eles são territoriais, né? Aí surgiu a do Peter Wagner, né? Sei, anos 90, sobre os espíritos territoriais. Aonde que vem essa história dos espíritos territoriais? Surgiu uma onda nos anos 90 que era mapear os espíritos territoriais. Então, quem são esses espíritos territoriais? Aí, nós da Igreja Assembleia de Deus, nós começamos a depurar a angelologia. O que é depurar? Sair dos mitos. A gente não pode ter uma angelologia manchada por mitologias. Tem que ter uma angelologia bíblica. É isso. Fora disso, não.
O que é o espírito territorial nessa angelologia do Peter Wagner, nesse segmento aí? Bom, ele é um espírito territorial do Brasil, né? Tomou conta do Brasil. Ele só atua aqui no Brasil. Fora do Brasil ele não atua. É isso mesmo? Bom, se a potestade está ligada, se a potestade está ligada com os elementos da natureza, que é o rio, não é um principado. Um principado está ligado com o governo das nações. Só que esses principados, eles estão, o apóstolo Paulo fala aí na carta aos Efésios, estão nas regiões celestiais. As potestades estão ligadas aqui. Esses poderes da terra. Peraí, repete aí pra gente entender direitinho essa última parte que o senhor falou. As potestades estão atuando aqui, ó, no dia a dia. Aqui no nosso meio, no dia a dia, a derredor. Perto de nós. Então, aquele dali atua nas matas, então, até o Jair Rodrigues, né, ele canta a música, né? Oxóssi é o rei. Rei do quê? Das matas. Então, aqui as matas pertencem a Oxóssi. Tá? E os mares? A Iemanjá. A Iemanjá pertence. São potestades da água, potestades da mata. Aí você tem as potestades do fogo. E essas potestades, elas vão atuando no dia a dia. Muitas delas atuam o quê? Na prostituição. É a inclinação da carne, que o apóstolo Paulo fala, e que leva a pessoa para a prostituição. Bom, então existem essas potestades aí que atuam mesmo. É a tentação do dia a dia. E você tem os principados. Então esses principados estão ligados mesmo com as lideranças das governanças mundiais. Você vê o conflito que está acontecendo agora no mundo inteiro, não tenha dúvida. É o principado que está ali atuando na Rússia, com o principado que está atuando no Irã, com o principado que está atuando na Síria, que está atuando na China, que está atuando nos Estados Unidos. Então são principados se alinhando para a guerra do Gog e Magog. Estão em outras esferas. Enquanto isso, as potestades estão atuando aqui na Terra também, levando as pessoas de um lado para o outro para os seus vícios, né? Seus devaneios, as suas invocações. De forma geral, assim, Jesus ele chama de reino. Mateus capítulo 12. Jesus fala assim, ó: se Satanás está dividido contra Satanás, logo o seu reino não subsistirá, porque uma casa dividida contra si mesma não consegue subsistir. Portanto, é um reino. É um reino com as suas ordens e as suas hierarquias. Não é aquela harmonia, sabe, né? Fazer um tratado aqui. É guerra de demônio contra demônio, potestade contra potestade. É guerra mesmo. Tanto é que quando você vai para o ramo do espiritismo, aí você fala, como que acontece no espiritismo? Bom, no espiritismo, aquele espírito que ele é um obsessor, que ele grudou na pessoa, ele é doutrinado. Então o pai de santo, com o seu guia de cabeça, ele faz a doutrinação desse espírito do obsessor, para que o espírito obsessor saia da vida da pessoa e ele siga o caminho de luz. Essa aqui é a doutrina dele. Quer dizer que existe um exorcismo até dentro do espiritismo. Entrando, você tem uma pergunta que cabe aí no que o senhor está falando. Olha a pergunta. Por que alguns demônios conseguem curar alguém? Conseguem arrumar emprego para as pessoas? Conseguem fazer a pessoa ganhar dinheiro? É a especialidade deles. Então eles conseguem curar? Sim, eles fazem a cura, mas cura com um pedágio. Então coloca um carimbo. Quem foi que te curou? Onde foi que te curou? Eu participei de uma sessão, naquela sessão o espírito me curou, então colocou o carimbo nessa pessoa. É um pedágio, pertence a ele. Tanto é que eles falam o seguinte, agora você tem que desenvolver a sua mediunidade. É sempre a mesma história, né? Tem que desenvolver sua mediunidade, você tem uma mediunidade, alguma coisa assim. Aí a pessoa continua frequentando ali. Ou então, me invocou um espírito de um falecido, de um filho, né, que choca muito a mãe, vai na sessão espírita, aí, ó, seu pai está bem, sua mãe está bem, mandou dizer para você isso, e o espírito que aí a Bíblia fala dos espíritos familiares. Coisas que falam coisas que só as pessoas da família sabem, né? Isso é surreal. Porque são espíritos familiares. Então, de fato, aí é a Bíblia, não é Peter Wagner. Os espíritos familiares que falam entre os dentes, diz o profeta Isaías. Eles chireiam entre os dentes, né? Eles ficam sussurrando entre os dentes. O que é o espírito familiar? Ele encalacrou daquela família. Está por gerações naquela família. Então ele vai atuando. É o que fala uma maldição hereditária, entra nisso? Então, aí o problema da maldição hereditária é por causa que, de novo, vai para o ocultismo. Então, não é isso que a gente está falando. Do espírito familiar, sim. Ele é um espírito que vai passando de geração em geração e ele vai atuando.
Então ele está atuando na vida do avô e atua na vida do pai e do filho, aí a pessoa aceita Jesus. Aceitou Jesus, quebrou, não tem mais espírito familiar, entrou o Espírito Santo. Aí a maldição hereditária, uma maldição hereditária, a base da maldição hereditária é de que alguém lá atrás fez um pacto com o diabo, que não é chamado de diabo, fez um pacto, e esse pacto ele vai prevalecendo nas outras gerações, até que alguém vem e quebra esse pacto. Aí a maldição hereditária diz que tem que voltar lá no pacto e desfazer lá na geração antiga. Não. A pessoa aceitou a Jesus agora, acabou a maldição. Nasceu de novo, né? A maldição acabou. Então a gente vai desmistificando a angelologia, essa paralela, para ficar com a angelologia bíblica, que diz que a partir do momento que você está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E eis que vos dou poder para vocês pisarem em serpentes e escorpiões e toda a força das trevas. Agora a gente chega, a gente não está mais na retaguarda. Agora nós somos a vanguarda, nós somos o exército de Cristo. Nós temos o nome do Senhor Jesus que está em nós. Maior é o que está em nós do que o que está nele. De tal maneira que estamos aqui, anunciando o Evangelho. Só de anunciar o Evangelho, tem demônio que ele sai com a palavra. Está aqui, ó. Expulsão de espíritos com a palavra. Mateus 8,16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Quer dizer que não tem um ritual de exorcismo, colocar uma bata, uma mitra, não tem nada disso. Com a palavra, só pela pregação da palavra, pregando aqui a palavra, ela vai empurrando o diabo para fora e ele já sai. Aquele que não sai pela pregação da palavra, que se manifesta, esse aí a gente manda embora em nome de Jesus. Agora, se ele não se manifestou também, a gente não invoca. Não fica chamando, né? Venha de onde está, das trevas. Nem faz entrevista também, né? Não invocamos e nem fazemos entrevista. Ah, mas o Senhor Jesus, ele conversou com o demônio de Gadara, né? Está até aqui, não? Mateus 8, 28, 34, né? E chegando a outra banda, a terra dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados vindos dos sepulcros. Marcos diz que é um, né? Aqui são 2 endemoniados, vindos dos sepulcros, tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. Aí diz que Jesus faz uma entrevista com aquele demônio. Aí ele tem uma revelação importante. Tem todo um cenário. O Senhor Jesus está de um lado do mar da Galileia e ele vai para o outro lado. No que ele está passando tem aquela grande tempestade. Essa grande tempestade ela é interpretada como sendo uma fúria para que Jesus não chegue ao outro lado. Aí você tem o Gênesis, capítulo 1, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É Jesus se movendo sobre a face das águas e as trevas cobrindo ali. Até que disse Deus, haja luz e houve luz. Quando Jesus pisou o pé do outro lado da margem, aí vieram os demônios gritando. Então os homens estavam nus, estavam esquálidos, né, magrelos, mal cheirosos, vivendo nos sepulcros, era um terror. Aí Jesus começou a expulsá-los, diz a Bíblia. Então o termo é um gerúndio, é ato contínuo. Jesus começou a expulsá-los. E eles resistiam, não querendo sair, eles não querendo sair. Até que Jesus perguntou, qual que é o teu nome? No singular. Aí eles disseram assim, o nome é Legião, meu nome é Legião, porque somos muitos. Então é um que tem muitos. Aí você fala muitos quantos, para poder ficar bem expresso. Aí Jesus fez o único ato em que Jesus ele perguntou o nome de um demônio. Porque quando se pergunta o nome de uma entidade, ele nega falar o nome dele, ele não pode falar o nome dele. Porque quem conhece o nome da entidade tem domínio sobre ele, isso é um mundo espiritual. Isso aí aconteceu com o Jacó e o anjo. Jacó perguntou, qual que é o teu nome? E ele falou, por que perguntas o meu nome, visto que é maravilhoso? Maravilhoso não é nome, né? Título, né? Sim. Ele não podia dizer qual era o nome dele para Jacó, porque aí Jacó vai ter domínio sobre ele. Isso aí faz para a angelologia judaica. Então o judaísmo ensina, quando você conhece o nome do anjo, que você invoca o anjo, ele tem que vir. Você tem o ritual certo para chamar o anjo. Aí o anjo vem. O Senhor Jesus, então, pela primeira vez, ele pega e fala, qual que é o teu nome? Ele tem domínio, mostrando que ele tem domínio sobre. Meu nome é Legião porque somos muitos. Se nos expulsas, manda-nos, eles não podiam entrar nos portos. Manda-nos que entremos nesses portos. Aí Jesus vai. Aí tem a contagem.
2.000 porcos. 2.000 porcos, e dentro de um homem só tinha uma legião de demônios. A legião romana era composta de 6.000 soldados. Então você imagina 6.000 soldados vivendo numa pessoa. Aí você pergunta, 6.000 demônios? Como que é isso? É assim. É porque a gente imagina que os demônios é tudo do tamanho da gente, que tem uma anatomia humana. Não são. Você quer ver o filme que fala sobre o formato de demônios? À espera de um milagre. Ah, que são várias, ele solta, parece abelhas, mas são, parece ai, como eu vou explicar? Moscas. Moscas. São moscas. São moscas, né? São moscas. Então, como que é feito aquele milagre? Você vê que o milagre que acontece. Ele pega a doença da pessoa, vai para ele a doença, e a pessoa fica curada. Aí demônio, e depois ele solta as moscas. E por que moscas? Por causa da palavra Beuzebu. Então a gente tem o Zebu. O que é o Zebu? O Zebu é o boi. É o boi mesmo. Zebu. E você tem o Baal Zebu. O que é o Baal? É o senhor das moscas. Por que é chamado de Zebu? É chamado de Zebu por causa das moscas. As moscas que ficam posando no boi. É o boi Zebu que é cheio de moscas. Então o boi Zebu é o Baal Zebu, ou Beuzebu. É o senhor das moscas. Então as moscas, elas representam castas de demônios, daquele tamanho. Então quando se diz assim, tem 6.000 demônios numa pessoa, ele não tem um formato anatômico igual ao nosso. Eles são pequenas consciências, microconsciências. Quando você vai para as lendas, que aí vai para a paralela, né? Você vai para as lendas, você tem os demônios chamados de duendes. Os duendes são demônios. São pequenininhos. Fadinhas, duendes, elfos. Só que aí em outras culturas. Não são chamados de demônios, todos eles são divindades da natureza. É o que eu ia perguntar a respeito também. Na Grécia, os deuses antigos, os deuses do Egito, tudo demônio. Você vê que os deuses gregos, eles são antropomórficos. Quer dizer que eles têm a forma humana. Antropomórficos. E eles têm as qualidades e os vícios humanos, só que está potencializado ao Olimpo, né? Mas são essas potestades, esses principados que caíram. Caíram, mas eles não disseram, somos demônios. Aliás, na Grécia é o seguinte, existe sim nossa palavra em português demônio, ela é uma transliteração da palavra grega daimon. O que é um daimon? Daimon, ele é uma consciência paralelo à entidade. O espírito chama de entidade. Nós chamamos de demônios. Os gregos chamam de daimon, uma consciência que e os muçulmanos chamam de djinns, gênios. Então são consciências. Cada cultura dá um nome. Então, o que é um daimon? O daimon de Sócrates. Ele é um espírito, um gênio, alguém que é um encosto que fica dele e que o aconselha, que o orienta, que dá uma expertise para ele, uma inteligência a mais para ele. Ele que diz isso. Sócrates diz: o meu demônio me disse que eu deveria procurar o oráculo de Delfos. E quando eu fui lá no oráculo de Delfos, a Pitonisa, que era uma feiticeira, ela abriu o oráculo para mim, e o Delfos, né, que é o templo ali, ele disse assim: você é o homem mais sábio que existe. Aí quando eu fui procurar saber onde fica o templo de Delfos, e qual que é esse templo de Delfos, ele é um templo de Hades. Hades é o deus dos mortos. Então você tem ali, dentro da mitologia grega, nomes para essas entidades, que são nomes de deuses, são chamados de deuses, mas o livro de Deuteronômio fala que esses deuses são deuses falsos. São os espíritos caídos que se desalojaram, perderam o seu principado, perderam a sua moradia, perderam. E agora? Agora estão aí espalhados pelo ar, procurando lugar de habitação. Jesus disse que quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares desertos procurando descanso. Não encontrando, ele volta para aquele antigo homem e fala: vou voltar da onde eu saí. Se ele chega e encontra a casa vazia e adornada, ele fala: vou trazer 7 espíritos piores, e invadem aquela casa e fica aquele último estado pior do que o primeiro. Quer dizer que são espíritos caídos, não têm lugar de moradia certa, estão organizados num reino aí comandados por Satanás, principados e potestades, possuem as pessoas,
atormentam os animais, atormentam mesmo os animais, transtornam as ordens da natureza e podem ser repreendidos a qualquer momento em nome do Senhor Jesus. Para isso, dom do discernimento de espírito e vida tranquila com Deus. Vida tranquila. Por exemplo, eu digo que pecado não pode fazer aniversário. Você não pode levar o pecado para o dia seguinte, né? Por isso que a oração do Pai Nosso é diária, né? Sim. Você tem que estar pronto. Qualquer momento que ele se manifestar, ele pode se manifestar contra você e pode dizer: eu vou invadir a sua casa, vou acabar com você, eu vou te destruir. Vai nada. Vai nada. Vai em nome do Senhor Jesus. Vai nada. Vai ficar quietinho, calado e vai embora em nome de Jesus. Pronto. Aí você esbraveja contra ele e ele baixa a bola e aí você pergunta: para onde que ele vai? Jesus, ele explicou: ó, pode entrar nos porcos aí. Aí eles entraram nos porcos, 2.000 porcos, e se precipitaram no abismo, porque eles tinham dito: não nos mande para o abismo, vieste nos atormentar antes da hora, não nos mande para o abismo. Para onde que esses demônios vão? Vão para o abismo. Todos eles vão para o abismo, é um lugar de trevas. É mais ou menos, só para ilustrar, não sei se o senhor já assistiu Constantino, quando ele desce ao inferno. São horríveis a forma deles, né? É mais ou menos aquilo? Ou nada a ver? Não, dentro do próprio satanismo, isso aí é bem claro, né? Eles estão num lugar abismático que perde a forma, ficam deformados, né? Nenhum deles assim é bonitão, né? A não ser o Mefistófeles, né? O Mefistófeles, ele é um demônio que ele aparece como sendo bonitão, mas ele não é bonitão. Tem um demônio, por exemplo, que ele atua, né? Ele no espiritismo ele é chamado de capa preta. Mas ele não é só do espiritismo. As várias religiões falam do espírito que ele tem uma capa de invisibilidade. Então, na mitologia grega, você vai ter ali o velocino de ouro, que torna o Perseu invisível, né? Então, o que o capa preta faz? Ele não é um demônio invisível, só que ele aparece à noite e ele se veste de preto. E ele usa uma cartola, né? Uma cartola preta também. Ele é um demônio voltado para a área da ciência, do conhecimento, do estudo. Ele é um demônio bem educado. Na mitologia grega, quem que ele é? Ele é o Apolo. Porque o Apolo é o deus da ciência. Ele está associado com a medicina, por exemplo. Então são demônios cultos, não são demônios idiotas, abobados. Aí esse demônio, ele é muito voltado para a área do conhecimento mesmo, da pesquisa, da ciência. Ele costuma aparecer à noite. Ele aparece à noite, só que ele aparece à noite, luzes apagadas, aí então ele passa por invisível. Como ele passa por invisível, só a presença dele é que você percebe. E como que você percebe? Obviamente, se ele estiver no ambiente. Aí ele é observador. E é ele que dá o estado, a ideia da pessoa. Se a pessoa aceita, acata, aí se torna o que encosta, o que segue com a pessoa. Então alguém perguntou: eles conseguem curar? Eles conseguem fazer prosperar? Para ele é vantagem. Quanto mais tempo o hospedeiro dele estiver com saúde, prosperando e vivo, muito melhor, porque ele não precisa procurar outro hospedeiro. Ele precisa ficar por ali. Então, quando estava meu pai e minha mãe, eles vieram do espiritismo. Então eu vivia dentro do ciclo. Aí a gente conhecia um deles que até faleceu, né? Que era também praticante do espiritismo. Aí ele falou: Rogério, eu vou falar para você o seguinte: eu conheço o pacto que me torna invisível e que eu fico diante do meu inimigo e o meu inimigo não me vê, que eu fiz esse pacto. Aí ele contou como que ele fez o pacto lá, e o inimigo realmente não enxerga ele. Então não dá para minimizar o poder, porque essas potestades têm esse poder. Quanto mais tempo o hospedeiro tiver o corpo fechado, tomou tiro, tomou facada, caiu no rio, não morreu, para ele é melhor. O meu avô e o meu bisavô também era a mesma situação, hein? Pastor, eu tenho 3 perguntas aqui. Deixa eu voltar aqui. Pergunta dos nossos internautas aqui. Essa aqui é complicada. Por que Deus permite que os demônios tenham poder? Essa é a primeira pergunta. O poder de devastar e destruir a vida de uma pessoa. A outra pergunta é: um demônio pode ter maior poder do que um anjo? E a outra pergunta é: as igrejas, eu noto assim que cada igreja tem
Uma é mais voltada para cura, uma é mais voltada para libertação, outra para teologia. Em qual nós nos enquadramos, a nossa igreja? Então, hoje essas três perguntas. Hoje nós estamos muito mais voltados para uma igreja assim, mais de culto familiar, sem exorcismo, com aquela cura, que é uma cura pela oração, não é o dom de curas, né? A gente não tem um ministério assim como da Igreja Internacional, do Reino de Deus, da Universal, da Plenitude. Então a nossa igreja está mediana, assim, mediada, para ser uma igreja de culto, de liturgia, de família, né? É uma evangelização pouco a pouco, né? Uma cura mais pro lado psicológico, emocional? Isso, ela é bem conselheira, né? Bem agregadora. Mais constante, né? Agora, se uma pessoa pede orações, a gente faz oração, se é visita, a gente faz visita. É assim, agora está voltado bastante também para a mídia, né? Bastante para a evangelização midiática. Essa daí é a nossa igreja. Agora, a primeira pergunta, por que Deus permite que os demônios eles tenham poder? Então, sobre nós, né? Sobre nós humanos. Então, quando eles caíram, eles caíram com os poderes que eles tinham. Quem foi que despojou esses demônios? Jesus. Só Jesus despojou. O apóstolo Paulo fala na carta aos Colossenses que Jesus na cruz despojou principados e potestades. Então, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e expulsar esses demônios, porque não tem mais nenhum poder para resistir contra Jesus. Aí o demônio fica atuando. Aí existe também as ações da pessoa, que é o livre-arbítrio, que a gente chama. Então eu tenho livre-arbítrio. Então, em cima do meu livre-arbítrio, o demônio atua. Minhas escolhas, minhas decisões, minhas preferências. Então são as brechas que a gente fala. Porque o apóstolo Paulo fala, não deis lugar ao diabo. Se eu posso dar lugar é porque eu estou usando mal o meu livre-arbítrio. Então Deus, nesse espacinho de liberdade, deixa os demônios atuarem. Você vê que o Satã chegou até o Cristo e falou, vou cirandar como trigo. Vou cirandar Pedro como trigo. Você não vai ficar palha nenhuma. Aí Jesus rogou ao Pai para que a fé de Pedro não desfalecesse. Foi necessário Jesus interceder ao Pai para que o diabo não acabasse com a vida de Pedro. Aí você fala, mas como que é? Aí o diabo mentindo, ele disse, porque esses reinos do mundo foram dados a mim. Existe aí uma palavra que é utilizada aí nesse meio, que é chamada de legalidade, né? Foi dado legalidade ao diabo. Eu já sou defensor do contrário, ele é um ilegal, isso é um bandido. Mentiroso. Ele é assim, ele é o invasor. Ele é o invasor de vidas, invasor de almas, então ele não tem legalidade nenhuma, eu não tenho liberdade nenhuma, né? Agora, algumas pessoas fazem pacto com ele mesmo, fazem invocação do nome dele mesmo. Essas aí estão entregues. Então são esses três meios, né? Ele é o opressor, ele é o obsessor, ele é o invasor. Até que tem um encontro com o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Pronto, nunca mais o diabo vai tocar em nós. A Bíblia diz que quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Essa é a primeira pergunta. Então é questão mesmo de liberdade. Não acredito nesse caso de legalidade, né? É algo que criaram por aí. Eu nunca dei legalidade, mas ele é um sacana, né? Invasor, né? A segunda pergunta? Deixa eu olhar aqui novamente. Se ele pode ter mais poder do que um anjo. Então, você vê que o arcanjo Miguel, e essa analogia, o arcanjo Miguel, quando estava contendendo com o diabo acerca do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele palavras imprecatórias, né? Palavras de maldição. Não desprezou o poder dele, mas disse, o Senhor te repreenda. Quer dizer que um anjo, para poder expulsar Satanás, teve que invocar o nome do Senhor. E a batalha que você tem no livro de Apocalipse, capítulo 12, é da proporção de um demônio contra 2 anjos. Então eles são mais fortes. Então eles têm muita força. Aí vence pelo sangue do Cordeiro, a Bíblia diz, pelo poder do Senhor Jesus. Quer dizer que eles têm esse poder. No campo deles, por exemplo, eu sou de Jesus, então sou de Jesus, eu vou ali no terreiro ali, eu vou desafiar todos os demônios. Não está autorizado, não está orientado, não é isso que a Bíblia diz. Inclusive tem que ter o respeito constitucional pela liberdade religiosa, tanto que a gente quer. Nós não queremos que invadam nosso espaço de culto para que venham fazer isso aqui. Nós não faremos isso também. Então já é o primeiro princípio.
Agora eu vou lá ousado, né, para desaforá-los. Eles estão no terreno deles, eles estão no campo de batalha deles. Então, por estar no campo de batalha, eles são mais fortes. E vai acontecer a seta que voa de dia. Vai acontecer a seta, vai sair de lá machucado. Não, mas eu sou muito mais poderoso, sem autorização de Jesus nenhuma. Você vê que Jesus entrou em Gadara e demorou para expulsar o demônio, e teve demônio que os discípulos não conseguiram expulsar porque não estavam nem em jejum e nem em oração. E era um demônio de mudez, mudo, né? Depois que expulsou o demônio, aí o menino voltou a falar e foi curado. Essa casta de demônio não sai senão por oração e jejum, aquela casta específica. Então tem demônio que é muito mais forte mesmo, bem mais poderoso, um poltergeist. Os filmes retratam isso, né? Que o demônio sai da criança e fica no padre, né? Aí o padre parece que nunca acaba, né? Não vai acabar. É igual o Nefários, alerta de spoiler. Já passou muito tempo, acho que quem queria ver já assistiu. Mas no final, tá, não conto. Não vou contar, a gente assistam então, mas... Quem quiser, quem puder, né? Quem puder, quem tiver estrutura. Agora, é importante dizer também que é complicado assistir filmes de terror, porque tem invocação, né? Então tem que ter um pouquinho de estrutura também. Até para conhecer, você tem que conhecer. O inimigo você tem que conhecer. Porque a minha família, a minha tia, ela sempre contou para nós. O meu pai era bruxo e eles tinham uma hierarquia na minha família. E antes de conhecer tudo, eles tinham que conhecer a Bíblia. Então, por que nós temos que conhecer o outro lado também pra gente entender com o que a gente está lidando, né? Assistir um filme, você já sabe que ele vai diminuir o seu nível de consciência. Porque ele é para isso. Como se fosse uma hipnose. Ele precisa, é uma ciência oculta. Então, como que acontece o ocultismo? Aqui está no ambiente iluminado. Então, primeiro que o ambiente ocultista ele tem que diminuir a intensidade da luz. O cérebro é assim. Então, quando eu estudei neuropsicopedagogia, e estudei para isso, para entender a estrutura do cérebro, neurologicamente. Então, o cérebro reage à luz e à escuridão. Então, na luz, acende-se as lâmpadas, ele está mais racional, ele está mais no controle. Diminuiu a iluminação, ele está cedendo para o sono, para isso, o ambiente romântico tem que ser mais escuro. Não pode ser claro, né? Tem que ter mais escuro. E a música, não pode ser aquele pancadão, tem que ser um negócio mais embalado, né? A mesma coisa, aí vem a música. Então você tem a ciência da música. Quais são os timbres? Os timbres mais graves precisam tocar não pode ser o agudo. O agudo é do susto. Aí vai tum, 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 mais grave. Aí vai aumentando, vai criando suspense. Está diminuindo o seu nível de consciência. Sim. Quando ele diminui o nível de consciência, dependendo da cena, ele consegue o portal. Aí quando ele consegue o portal, ele entra para debaixo do nível da consciência. É o medo, o pânico, o pavor. E é nisso aí que vem a seta. Então estou preparado. Estou preparado para assistir. Eu sei que eu me preparei para assistir esse filme. Mas eu assisto uma sequência de filmes assim, escuro. Baixou meu nível de consciência, eu fico alucinado, atormentado, paranoico. Eles são feitos para isso. Então tem uma pergunta aqui. Demônio morre? Os demônios eles são imortais. Né? São imortais. Nem depois do juízo? São imortais. Então, assim, eles não passam por esse aspecto de morte, né? E nem são espíritos de mortes, né? Eles são espíritos malignos. Então o fenômeno do morrer é humano. Nós morremos. Cristo morreu. Demônio, ele é o imortal. Então ele sai, vai vivendo, vai existindo, né? Vivendo não, vai existindo milenarmente através dos séculos, sem ter onde morar, sem sentido de vida, não podendo voltar para casa, sem chance de arrependimento. E o autor aos Hebreus disse que não tem chance de redenção, porque Deus não socorre a anjos, mas só a semente de Abraão. E no final, está aqui Mateus capítulo 25, Jesus ele pega e fala o seguinte: apartai-vos de mim, julgamento final, né? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Os demônios são anjos caídos. E vão para o fogo eterno. Não tem morte para eles, não tem descanso, nem de dia nem de noite. Caíram. Aí você fala, caíram por quê?
autonomia, eles estão em busca de uma autonomia existencial, eles se desprenderam da fonte. O apóstolo Judas, ele fala que eles não quiseram continuar onde Deus colocou eles para ficar. Para manter ideia, a angelologia agora. Existe um templo no céu. Nesse templo existem 7 anjos com as 7 taças do juízo. Deus colocou esses anjos lá desde a criação do mundo. Eles estão lá dentro do templo. É o lugar deles ficarem lá. Eles não podem sair do templo. E eles só vão sair do templo com as 7 taças da ira no dia do juízo. Que tem que ter muita paciência. Tem que ter a paciência eterna, ficar ali esperando o juízo, sabe-se lá Deus quando que vai acontecer. Esses demônios não tiveram essa paciência. Então Deus colocou eles para morar em lugares específicos. Ó, você vai morar aqui, nas águas. Tem um anjo que a Bíblia diz que ele mora no sol. Ele é o anjo do sol. O lugar dele é morar no sol. Você vai ficar morando aqui no sol. Existem anjos que eles seguram os 4 ventos. Então cada um tem o seu lugar nos 4 pontos cardeais. É ali que ele tem que ficar. Os anjos que caíram falaram, que ficar aqui coisa nenhuma. Ficar aqui preso num lugar desse. Aí prova que anjo tem livre-arbítrio, senão eles não tinham escolha. Então, o livre-arbítrio dos anjos, né? Os anjos não têm livre-arbítrio. Anjo. Então o anjo não tem livre-arbítrio, ele não pode sair do lugar. Ele não pode fazer o que ele quer. Não tem, mas eles têm a missão. Então a missão que eles receberam, eles devem executar. Aí, eu estou em busca de livre-arbítrio. Quem foi o anjo em mais um filme que quis livre-arbítrio? Cidade dos Anjos. Então você assiste o filme Cidade dos Anjos. Isso, não tinha, deixa eu anotar aqui. É com Nicolas Cage, né? Então, Cidade dos Anjos. Aí o anjo faz o quê? Ele se apaixonou. Assisti, sim, lembrei. Ele se apaixonou. No que ele se apaixonou, ele sabe que ele não vai poder experimentar o gosto de uma maçã, né? E nem o sabor de um amor se ele não se transformar num humano. Aí ele sacrifica a missão dele em busca do livre-arbítrio. Aí ele caiu. Agora ele tem livre-arbítrio, como os seres humanos têm livre-arbítrio. Na cultura islâmica, né, no Corão, o Islã tem um livro chamado o Corão, a gente chama de Al-Corão, né? Eles estão claros, dizendo o seguinte, não existe livre-arbítrio para anjo. Não existe. A Bíblia não é clara sobre isso. Mas os anjos, eles estão ali para exclusivamente serviço, sem essa liberdade. Sai daqui e vai para colar. Você vai lá, executa a ordem e volta. Você vai lá e faz isso e volta. Você tem os anjos que o apóstolo Paulo chama de tronos, por exemplo. Esses antitronos estão ligados diretamente com a majestade de Deus. Eles são obrigados a carregar a glória de Deus. Eles são obrigados. Onde que eles aparecem? Eles aparecem no livro de Ezequiel. Então, no livro de Ezequiel, eles são os carros da majestade. Deus se assenta nas costas do querubim e fala, vamos andar pelo mundo. Eles são obrigados. Aí diz que eles têm um espírito. O espírito do querubim está do lado de fora do querubim, como uma sonda. O espírito do querubim. Como que é essa sonda? Diz que ela parece uma calota. Uma calota menor, uma calota maior rodando dentro de uma calota menor. Parece um átomo, né? Aí o Ezequiel fala, eu vi o tamanho do anjo. Ele estava com um pé na terra e outro pé no rio. E com as 2 mãos estava segurando a abóbora celeste. Olha o tamanho do anjo, a altura do anjo. Ele estava pisando na terra e segurando o céu. O tamanho do anjo. Seus pés eram pés direitos, quer dizer que não tinha diferença entre o pé esquerdo e o pé direito. A aparência deles, aí descreve a aparência deles. Um tem uma aparência semelhante a um leão, mas não é um leão. Semelhante a um boi, mas não é um boi. Semelhante a uma águia, mas não é uma águia. Semelhante a um homem, mas não é um homem. Aí esse querubim ele tem 4 rostos e uma cabeça. Então é uma cabeça, aqui tem a face de um leão, aqui tem a face de um boi, aqui tem a face de um homem, aqui tem a face de uma águia. Não é muito bonitinho, não. Quando você vai para a cultura hindu, não é bonito, né? Não. É o espetáculo. É que eu fiquei imaginando, eu falei, não é muito bonito. Mas quando você vai para a cultura hindu, você tem esse Deus lá. Você tem esse Deus que ele tem um rosto de um lado, um outro rosto aqui e outro aqui. É um desses demônios, um dos anjos que caíram. Então eles caíram, eles não suportaram ficar no lugar que Deus colocou eles. E lá no hindu, eles são representados com esses vários rostos, vários braços, né? Vários braços, várias cores. Tem várias cores, várias habilidades. Alguns deles têm a habilidade de viajar no tempo. Eles viajam no tempo. Isso aí dentro de um livro que no hinduísmo é chamado de Vedas. Vedas, ele é um livro de poemas. São mais de 5.000 poemas, que vai desde a criação até o fim do mundo. Aí descreve como que os mais de 3 milhões de deuses se manifestam na natureza.
Então o rio é um deus, os animais são deuses, a terra é um deus, cada um na sua esfera. Eu tenho uma pergunta bem pertinente. Por exemplo, eu sinto cheiros. Em alguns ambientes que eu chego, sinto cheiro de enxofre, que é aquele ovo podre, né? Cheiro de cachaça, cheiro de perfume. E tem alguns lugares que eu chego que o ambiente está tão pesado que começa a aparecer mosca do nada. Quando começa a aparecer muita mosca, isso quer dizer que tem alguma potestade ali, algum demônio por perto? Aí, pelo dom do discernimento, ela não vai perceber. Eu estou discernindo o seguinte, tá? O ambiente está natural. Não tem nenhum bicho morto por aqui, só eu estou sentindo. Começaram a chegar as moscas, aí o dom do discernimento vai dizer, teve ação demoníaca. Que pode ter sido uma invocação anterior, naquele ponto consagrado ali, e fica em ato contínuo. Aí as moscas, né, que são manifestações, vêm, são símbolos de sujeira, né? Tem o dom de discernimento, repreendo. Aí eu repreendi. As moscas começaram a desaparecer, elas são de demônio. Por isso que, vamos lá, eu tenho que ir numa casa de elixir, de incenso, né? Ervas aromáticas. Para quê? Porque as potestades estão ligadas aos sentidos nossos, sensoriais. Eles também sentem cheiro. Então estão ligados aí ao cheiro não vou falar todos os nomes aqui, de alfazema, por exemplo, alguns demônios. Eles exigem isso, né? Que seja feito com alfazema. Aí tem as ervas aromáticas, aí vem os incensos, aí vem os cristais, porque os cristais eles emanam energia também. Então alguns objetos eles são patuás, alguns objetos eles têm que ser, por exemplo, uma cumbuca de barro. Por que não pode ser de porcelana? Tem que ser de barro. A exigência da entidade é que tem que ser de barro. Está ligado com a potestade da terra. A energia dele vem da terra. Tem que tomar cuidado então nessas questões. Hoje virou febre, né? Os aromatizantes de ambiente, vários cheiros, os próprios incensos mesmos. Tem que ter cuidado, cuidado. Em casa ou não, pode usar? O cuidado que a gente tem que ter eu estou indo numa casa de incenso holístico, voltado para isso. Então eu vou lá numa casa lá que é de produtos da Índia, uma casa indiana. Vão vender ali consagrados, né? O pauzinho lá que ele é para queimar mesmo, para poder a energia do ambiente ficar melhor. É enjoativo aquilo, né? Bem enjoativo. Então não. Eu já sei disso. Ó, eu participei, né? Vou falar discretamente, mas eu participei ontem de um ritual hindu. Mas como que aconteceu? Estavam dois profissionais da educação, aí trouxeram uma mestre do yoga, né? Então o yoga, ele é uma arte do hinduísmo. Então o que o yoga ele vai fazer? Vai fazer a concentração das energias da natureza para você poder ficar de bem com você mesmo. Porque no hinduísmo não existe um Deus pessoal. No hinduísmo existe o nirvana. Então o nirvana ele é uma inconsciência universal. Aí estou lá participando lá da reunião pedagógica, profissionais da educação, aí chega a mestra do yoga. Aí minha anteninha dividiu, né? Agora eu quero que todos vocês se sentem. Desencostem. Abram as pernas. Não cruzem os dedos. Tudo isso aí, eu já sei que a gente vai nesse ambiente, você não pode fazer isso aqui. Porque fecha energia, né? Fecha energia, eles não conseguem passar. Você está bloqueando aqui o seu peito. Essa é a linguagem do ocultismo. Aí tá bom, vamos aqui, né? Eu mantive minhas mãos cruzadas, né? Que é o meu costume, né? Minhas mãos cruzadas. Fiquei aqui, esperando. Respira, solta, imagina, pensa. E foi naquela linguagem, né? Para induzir você a entrar em estado de consciência, né? Você tem que ficar em estado quase que onírico, né? Porque aqui você tem o terceiro olho. Até que no final ela assim, agora vocês fazem assim, que é um símbolo, né? De rendição. E vocês vão dizer, o Deus que há em mim saúda o Deus que há em você. É ruim. Aí você que foi levado pelo pedagógico até aqui, sabe que você está participando discretamente de uma outra religião. Você abriu um portal. Vigia, irmãs, nada de ficar fazendo yoga. Aí você perguntou dos aromas, né? Sim.
eu vou para academia, não sei o que, vou participar lá de um Tai Chi Chuan, não sei o que, né? Boa sorte, mas toma cuidado com a invocação. Porque não vou dizer que faz mal. Mas quando entra com o ritualismo, namastê, não. Eu sei que o namastê é o Deus que há em mim está saudando o Deus que há em você. Porque eles acreditam nisso, que existe um Deus interior em cada um de nós. Então por isso que a gente estuda as religiões. Agora eu fui lá no mercado, lá comprei o aromatizante, coloquei no meu banheiro, coloquei na minha sala, né? Aquele pauzinho aromatizante, a casa fica cheirosa. Muito bem, tá bem, né? Coisa boa. Só cuidado onde compra, né? então. Agora, se eu for numa casa, que é uma casa voltada para o hinduísmo... Que está até na caixinha, né? Os desenhos já estão na caixinha. Estão na caixinha, né? Você já foi na loja de cristais? Já. Então, você chega lá, o ambiente, ele é um ambiente harmonioso. Embora que eu não trabalharia, porque né, o dia inteiro ouvindo aqueles badalos, isso é terrível, né? Então é bem cheiroso, harmonioso, de paz, assim, não sei o que, aquele monte de cristal. Aí eu trabalhando de Uber, uma vez eu conversei com ele é um massoterapeuta, fisioterapeuta, e ele faz tratamento com pedras, né? Porque as pedras têm que ser as pedras do lugar exato, a pedra exata que traz a energia exata. Então tem o rubi, tem a pérola, tem a ametista. Ele foi falando as várias pedras. E da onde que tinha que vir? Tinha que vir a pedra energizada da Índia, de algumas partes da Índia. Não podia ser de qualquer parte do mundo, ou tinha que vir do Himalaia, ou tinha que vir de um templo budista. Tem que vir dali, porque só essa pedra tem esse poder para poder fazer aquele tipo de cura e equilibrar os chakras, né? São as entradas do corpo. Eles mapearam o corpo todinho para saber qual chakra que dá entrada para a mente, para o coração, para a saúde, para a alegria. Tem um mapeamento total do corpo. Aí vou eu, crente lá, falei, então eu vou participar desse negócio aí para equilibrar as minhas energias, né? O que você poderia fazer em oração. O crente faz isso em oração. Em oração, você fica em equilíbrio com Cristo, né? Você busca o Senhor Jesus, o Senhor Jesus fala com você, o Espírito Santo está em você, não precisa apelar para nenhuma das artes ocultistas, que são portais de entrada para a ação dos espíritos caídos. E algumas pessoas, elas utilizam a questão que tinha pedras na roupa dos sacerdotes para falar que podemos usar pedras para nos equilibrar. Um equívoco, por causa que ali, de fato, né, ali existe uma prescrição do Novo Testamento, do Antigo Testamento para o sumo sacerdote, e só o sumo sacerdote. Não é geral. É o único que podia usar o colete com as 12 pedras, o único. E tá bem perto. Aí ele usava mais 2 pedrinhas, né, que é o Urim e Tumim, que é um mistério. Então elas estão ligadas diretamente com a majestade de Deus, com as energias de Deus no Antigo Testamento. Chegamos agora no Novo Testamento. Nenhuma indumentária, nenhuma roupa, nenhuma mitra, nada. Nem caixinha de promessa, nem arca da aliança, nem varal ungido para sua roupa ser mais sagrada que as outras. Um monte de lenda, de bobeira. E nem abrir a Bíblia aleatoriamente para saber o que Deus vai falar com você. Não mais, né? Esse tempo passou, né? Tem uma pergunta aqui. Espera, deixa eu pegar meu óculos. A idade vai chegando e o óculos vai chegando junto. É um bom companheiro, né? O óculos é um bom companheiro. Hoje o mundo da fama é cercado pelas más entidades. Por isso, diversas pessoas fora dos caminhos de Deus prosperam rapidamente, e muitas outras que buscam a Deus têm um tempo maior para prosperar. Tipo assim, tem pessoas que são crentes, eu conheço alguns, né, cantores, pregadores, que depois se desviam dos caminhos e rapidinho ou tá milionário, tá aí na fama. E para aquele que está no caminho é mais difícil, é mais penoso para chegar num patamar financeiro legal. Eu estava assistindo uma vez uma entrevista, né, de um satanista. Aí foi perguntado para ele, por que Satanás e não Deus? Porque Deus demora muito. A resposta dele: o diabo é mais rápido. Mas não são todos os demônios também que estão aí dando sopa para poder levar a pessoa ao hall da fama. Existem demônios específicos, né? Eles são voltados para isso daí. Uma pessoa tem que encontrar o bruxo certo, o feiticeiro certo, tem que encontrar aquele que não é um charlatão no mundo do ocultismo. Então a gente tem que ser sincero. Então tem aquele bruxo que ele é bruxo mesmo.
Ele não é só um iniciado, não é só um leitor de livros. Ele passou por todo o ritualismo, ele tem o pacto. Então isso aí tem acesso aos portais para poder fazer o pacto. Cobra caro. Muito caro. Cobra caro. Então a lenda diz que, por exemplo, o Fausto, ele faz um pacto por 20 anos, né? Ele faz um pacto por 20 anos, o Fausto foi lá e falou: eu quero ser o pegador de mulheres, né? Eu sou um cara muito feio, as mulheres não olham para mim, não gostam de mim, e eu estou cansado de viver sem mulher, então eu vou fazer um pacto com o diabo. Ele chamou o diabo. O diabo apareceu para ele: eu quero ser pegador de mulher, daqui 20 anos a gente se encontra. E acontecia que as mulheres, ao olharem para ele, viam ele como um príncipe encantado. Continuava feio do mesmo jeito, mas assim, era um feitiço. Então, vem aqui que eu faço uma amarração, trago o seu amor em 7 dias, né? Acontece. Se não for um charlatão, se for mesmo alguém que tem um pacto, faz o pacto, faz a amarração e acabou, né? É o pacto. Então, esses feitiços, na mitologia grega, acontecem pela ação do Cupido, né? Do Eros, né? Que é o deus do amor. Então coloca uma pessoa para se apaixonar pela outra e a pessoa não sabe por que eu vi nele, o que eu vi nela, né? Feitiço. Levou o marido da mulher embora, o marido gostava tanto dela, porque a outra lá foi lá e fez o pacto com a pessoa certa. Fez a amarração no lugar certo. O problema é que é um amor assim, não é verdadeiro. E destrói, né? Ele não é verdadeiro, ele é um feitiço. Eu não sei nem o que eu estou fazendo com essa mulher. Só pode ser macumba, essa coisa toda, né? Então existe. Aí, essas pessoas que conhecem o ritual, a linguagem, o dia certo, eles dizem: tem que ser em tal hora, em tal lugar, com tanto assim, assim, assim. Meu pai, por exemplo, a entidade, quando ele era do Espiritismo, a entidade disse para ele o seguinte: tem que ser no cemitério à meia-noite. Só você. Não é para trazer ninguém, é só você. Aí lá foi meu pai. Levou um amigo dele e levou um cachorrinho no cemitério à meia-noite. Quando deu meia-noite, ele disse que o tranca-rua se manifestou lá de um tal jeito assim que deu um vento que levou o cachorro embora voando. Meu pai conta a história. E o amigo dele desapareceu, foi parar em outro canto. Ele ficou sozinho. Aí ele teve que xingar bastante o tranca-rua para ele poder conseguir fazer o despacho que ele tinha que fazer no cemitério, para ele conseguir uma coisa que ele queria lá. Então, sendo a pessoa que conhece a linguagem, o lugar certo, o horário, vai lá e faz o pacto. Faz o pacto, mas aí, 20 anos depois, o demônio volta. Chega, né? A conta chega. Sempre é um negócio pesado. É pra gente observar que vários cantores morrem sempre na mesma idade, 27, 28 anos, né? Alguns com 30. É sempre a mesma faixa etária. Sempre morrem jovens e de formas horríveis, né? Principalmente no mundo da música. Satanás, ele trabalha muito com a música, né? E aí eu sempre falo para as minhas filhas, e eu fui líder de jovens, eu falava: a música, ela tem um poder estrondoso na sua vida, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então tem que tomar muito cuidado com o que ouve em relação à música secular. Tem algumas músicas gospel também, a gente tem que observar um pouquinho, que tem umas que não tem nada de Bíblia. Então fala para os jovens para não ficar só eu falando que não pode ouvir música secular. Insistentemente vou dizer assim, né, sobre a música secular, né, a música em si, né? A palavra música vem de musas. Quem são as musas? As musas, elas são ninfas, quer dizer, belas deusas, né? E na hora de elas falarem, elas falam cantando, a voz dela é melodiosa. Exemplo de musas são as sereias. As sereias são os monstros marinhos, né, com corpo de mulher na parte de cima e peixe da parte de baixo. Então, na hora de atrair os marinheiros, elas cantam encantando. Então, é o encanto, fala canto, canto, encanto. Está tudo ligado, tá vendo? Então, eu vou cantar agora aqui. Eu vou cantar porque eu quero encantar. Então, quanto mais a voz alcançar o timbre, a melodia, a harmonia, então ela encanta, você quer ouvir cada vez mais. O diabo atua muito no mundo da música porque ele sabe que a música também altera o meu estado de consciência. Então eu vou para a música secular. Muitas músicas que são evangélicas são seculares. E ponto. Sim. O compositor é secular, o que fez o arranjo é secular. A música é secular em si. Ela só veio para o ambiente de igreja. Só. E é cantado por um crente. Pega a melodia, muda a letra. Só que o povo não entende que o que importa é a melodia e não a letra, né? A pessoa tem que estar... O apóstolo Paulo fala de cânticos espirituais agradáveis a Deus.
Até eu tenho um amigo teólogo que ele pegou e falou assim: Jesus gostava tanto de música que ele cantou uma vez só, na Bíblia toda. Um hino só e já foi embora. Meu irmão piadista, né? Aí, nós temos que tomar cuidado assim, ó, que essa música secular, tá? Que tipo de música que é? Que letra que é? Que influência que ela traz sobre mim? Ela é um cancioneiro popular? Música popular brasileira? Ela é uma música que ela invoca a sensualidade? Ela invoca a prostituição? Ela invoca os sentimentos de tristeza? Ela está agindo psicologicamente sobre mim. Ela glorifica a Deus? Eu poderia cantar essa música na igreja? Então tem aquela música que é para mim. Sim. Para mim, tem aquela música que é para a igreja. Eu comecei a fazer a divisão de que isso aqui é consagrado ao Senhor, essa música é para o Senhor, e essa música é para mim. Então a música secular não é pecado, não são todas reprovadas, existe muita poesia na música secular, nem todas edificam, nem todas são boas. Então está liberado aí ouvir qualquer música aí, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me condenam. Tem que ter um filtro, né? Eu tenho que ter essa maturidade para dizer o seguinte: esta música aqui não me prejudica em nada. Essa música aqui já não serve. É só ouvir e pensar qual é o sentimento que essa música está me trazendo. Isso. Né? É do ouvido para fora. Tem uma pergunta aqui, interessante. Lá vai eu com óculos de novo. Tem que arrumar um para ficar direto no rosto. Pode nascer alguma criança, sendo que o pai e a mãe... pode uma criança concebida através de feitiço pagar por isso? Então, eu desconheço essa situação assim, de criança nascida a partir de... Não, tipo assim, igual o pastor estava explicando aqui, que a pessoa, eu não sei porque eu estou com fulano, por ter sido feito um feitiço. Aí, esse casal concebe uma criança. Essa criança pode vir a pagar fisicamente ou com alguma enfermidade por conta disso? Não por causa do pacto, né? Não por causa do pacto. Aí Ezequiel capítulo 18, né? O filho não levará o pecado do pai. Eu vejo por analogia assim, gravidez indesejada, o menino e a menina foram lá, né? Se amaram, criança vai nascer, pronto. A partir desse momento, assim, cada espírito é um espírito, cada alma é uma alma, cada pessoa é uma pessoa, cada história é uma história. Agora vai da criação, da educação, que se tiver um encontro com Jesus perfeito, o apóstolo Paulo fala que antes eram ímpios e agora são santos, então a criança não levará a maldição de pai e mãe, que nem o que, você é filho nascido de prostituições, quem pecou, o pai ou ele que pecou? Jesus falou, não, nem pai nem mãe. Não tem esse negócio hereditário, essa maldição. A pergunta veio por conta disso mesmo, por conta de que os apóstolos perguntaram quem pecou, o pai ou a mãe, né? Não tem, né? Então cada alma é uma alma, cada história é uma história. Nossa, as horas voam quando a gente está falando de assuntos interessantes. Esse. Tem mais algum tópico aí pra gente encerrar? Bom, estamos aqui, eu já folhei, né? Agora sim, pra gente encerrar o juízo final. Sim. A origem dos anjos a gente falou, a origem dos demônios, né? São anjos caídos. Todo o poder é dado ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus nos dá esse poder para expulsar os demônios. Não tem entrevista, não tem pacto, não tememos nenhum deles, não fazemos invocação, não brincamos com as forças das trevas também, não estamos procurando demônio para expulsar a torta direita. Sabemos que o ocultismo, ele tem um ocultismo que é autêntico e tem aquele que é o charlatão. Você vai encontrar uma cigana que ela é uma cigana charlatã. Existe aquela que ela realmente faz a leitura nas cartas. A hidromancia. Existe aquele que é o charlatão, pai de santo charlatão, e tem aquele que incorpora. Como a gente sabe que tem o verdadeiro pastor e o falso pastor, aí o que é? Nós somos proibidos. Nós somos proibidos a nos voltarmos para qualquer encantamento, feitiço, necromancia, nada que diga respeito às artes ocultas, nada disso. Nós usamos a luz do Evangelho. E vivemos uma vida calma. Uma coisa importante: esse mundo não pertence aos demônios. Então aqui eles não agem naturalmente, não é o ambiente, não é o habitat deles. Então, para eles viverem neste mundo aqui, incorporados, aqui por invocação, eles têm que ser chamados, evocados, no caso.
Aí por isso tem os pactos, os rituais. Não é um mundo natural para eles. Quando são expulsos, vão para o abismo. E Jesus deu uma ordem: saia dele e não tornes a entrar mais. Então fica claro. Ficar xingando dentro de casa, isso é evocação ou não? Não. Não. Mas não é motivo pra vocês ficar xingando também, não. É coisa do diabo, essa coisa do Satanás, essa coisa toda. Evita-se, né? Evita-se. Mas ficar praguejando, por exemplo. Praguejando é assim, o apóstolo Paulo fala, nem gritarias, né? Nem zoada, nem chocarrice. Nada de ficar falando, isso é um inferno. Todo esse linguajar aí... Falando eu olhando pra minha filha. Coisa dos jovens. Eu vivo num ambiente de escola que palavrão é o que mais falta. Não falta, né? É muita coisa assim. Aí vem a neurolinguística. Então a neurolinguística, ela ensina a gente a reprogramar o nosso vocabulário para a gente ficar melhor. Então eu vou reprogramar toda a minha linguagem, porque a Bíblia diz linguagem sã e irrepreensível para que não tenha do que falar da gente. É o que a gente tem que ter, uma linguagem de crente. Isso eu ensino para o meu filho. Isso eu ensino para os filhos dos demais. Isso eu ensino para mim mesmo, porque, né? Por favor, né? O pessoal aí que tá louco, né? Por favor, né? Esse cara aí saiu de lá de baixo pronto já, não é possível, né? De voltar. Então, a gente sabe, aí a neurolinguística, eu tô me ensinando, estou me educando aqui, mas nada tão grave assim, nada tão grave. Agora, invocar, a Bíblia fala para a gente invocar o nome do Senhor Jesus. Então tem invocar e evocar. Então tem um livro apócrifo, que é o livro de Tobias, para a gente terminar, está no Antigo Testamento, o livro de Tobias. Tobias é um livro apócrifo e ali existe a evocação de um demônio, um ritual. Então ele é chamado para aquilo. Aí quando ele é chamado, ele vem. O que você quer? Ele fez o ritual certo, a pessoa certa, no lugar certo, no horário certo, tem que ser no horário certo, no dia certo, no lugar certo, tem que ser ali, porque é o ponto de encontro dele, é o dele, ali é o território dele, é a maneira de se invocar ele. O que você quer? Opa, isso, mano, custa tanto, tanto e tanto. Aí vai tem querer? O pacto. Aí tem o pacto. É o filme Mestre dos Desejos, né? Dá para quebrar pacto? Dá. Ele é fácil de quebrar, né? Com Jesus, né? Fácil. Aceite a Jesus hoje, nesse exato momento. Acabou. Né? Passou das trevas para a luz, passou da morte para a vida. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quebra-se o pacto. Aproveitando as lives, que esse vídeo vai ficar aí por anos e anos. Então, se você fez um pacto e está desesperado, não sabendo o que fazer, é só aceitar Jesus. Aceitar Jesus agora, nesse exato momento que você está assistindo aí, diz assim: chega, Satanás, eu entrego a minha vida para Jesus, ponto final, acabou o poder dele. É fácil, é simples assim. Esse é o poder do Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não tem nenhuma pessoa que quebrou o pacto com Satanás e veio para o Senhor Jesus que saiu perdendo. Pelo contrário, o demônio que perdeu. É verdade. Então, eu vou continuar com esses estudos lá no meu canal, que é Teólogo de Fronteira. Estou levando ele sempre que eu tenho um horário livre, né? Já tem 3 vídeos que estão gravados lá. No meu canal eu mantenho lá playlist de angelologia, satanologia, demonologia. Existem cursos voltados para isso. Tem uma aluna minha que ela é psicóloga clínica, depois ela fez psicanálise, aí ela veio fazer satanologia, porque a manifestação dos demônios nessa área é muito grande, dos pacientes. O paciente que se diz atormentado, triste, melancólico, chateado demais. O que é que está acontecendo com você se isso é ato contínuo, né? Então a gente vai para o tratamento clínico, daqui a pouco percebeu que era uma ação do outro lado. Aí quando é a ação do outro lado, aí tem essa parte que é a parte da libertação. A libertação também não é difícil, porque depende da fé de quem está fazendo o trabalho de libertação. Não é da pessoa que está sendo libertada. Quando o homem levou o filho lá que estava terrivelmente demoniado, ele não tinha fé nenhuma. Até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei? Mas o Senhor pode expulsar esse demônio? Tudo é possível se crer. Senhor, ajuda a minha incredulidade. Então não dependeu da fé do Pai, nem dos apóstolos, só de Jesus. Então somos nós que, em nome de Jesus, mandamos embora. Muitas vezes eu faço isso, porque o ambiente de trabalho de cada um de nós, assim, não é de 1000 maravilhas de igreja. Então você entra dizendo: isso aqui é símbolo que invoca ele, a presença dele. Então eu fiz uma oração a Deus e peguei e falei: a partir de hoje, toda a oferenda que você receber está anulada.
Você pode receber lá, mas aqui você não atua mais. Você não vai atuar mais. E Deus mostrou o poder dele. Não teve mais atuação dele. Não adianta mais nada. Sei que está terminando, mas me acendeu uma dúvida aqui. Nós, seres humanos, nós temos poder através do nome de Jesus sobre demônios, só sobre demônios ou sobre anjos também? Não, sobre anjos não. Só sobre demônios. Sobre anjos não, porque os anjos eles pertencem à esfera da obediência, né? São anjos eleitos. O que a gente pode pedir a Deus é envie seu anjo. Então mais como um pedido, né? Porque aí quebra-se aquela questão que as pessoas acham que podem chamar um anjo a qualquer momento. No judaísmo isso é explicado, né? No judaísmo eles chamam o anjo mesmo. Mas é como eu disse, você tem que conhecer o nome do anjo, que ninguém conhece. A gente tem a revelação de 2 nomes de anjos só, que é o arcanjo Miguel e o anjo Gabriel, só. Não sabemos o nome dos outros anjos, então é nome assim, impronunciável. Só quem tem autoridade sobre os anjos é o Senhor Jesus. Então, pelo seu anjo foi e notificou a seu servo, né? O anjo de Deus a quem pertenço esteve comigo. Deus mandou o anjo. Nós pedimos para ele, Senhor, envia um anjo, né? Para o meu filho, conosco, né? Aí Deus envia. Ah, tá. Com ordem de Deus, né? Sempre, né? Agora, assim, nós mesmos chamaram, né? Vem aqui, anjo Gabriel. Aí o Maomé passou por essa daí, o Gabriel foi falar com o Maomé lá, segurou ele com força lá e o Gabriel transformou ele num muçulmano. Então, dá ruim. Dá ruim, dá melhor não. Invocou o anjo veio, aí eu lembro da história que virou uma lenda, né? De uma irmã. Tem muita lenda nessa área, né? Aí uma irmã, ela ia sempre para a igreja, passou contando a história para poder incentivar os irmãos a ir para a igreja. Tinha uma irmãzinha que ia sempre para a igreja, nunca faltava, né? Mas aí ela adoeceu. Aí ela adoeceu e desapareceu da igreja, aí eu fui visitar ela. Quando eu fui visitar ela, fazia mais de mês que ela tinha desaparecido. Aí eu falei, irmã, o que aconteceu com a senhora? A senhora não apareceu mais na igreja, nos cultos. Pastor, eu andei meio adoentada, aí veio um anjo aqui em casa e disse que eu não precisava mais ir para a igreja. E ele vinha aqui e ele falava, pode me louvar aqui em casa mesmo, né? Por causa que eu estou lá e estou aqui. E eu comecei a fazer, e o anjo de vez em quando vem aqui e eu faço culto aqui e adoro Jesus. Aí como que é esse anjo, né? É a lenda, né? Sim. Um anjo muito bonito, não sei o quê. Quando a irmã estiver fazendo a adoração, dá uma olhada para os pés do anjo, para ver como que é o formato do pé do anjo. Aí na outra semana a irmã apareceu na igreja e falou, pastor, credo em cruz. O anjo tinha pé de bode. Então, não era um anjo. Se a pessoa invocar o anjo desviar ela do caminho do Senhor, então não era anjo. Não era anjo mesmo. Obrigada, viu, pastor? Amém. Pela sua presença aqui, foi muito gratificante aprender mais da palavra do Senhor. Amém. Sobre um assunto tão importante, né? Já fica aberto aqui para que o senhor volte mais vezes para falar nesse mesmo assunto, ou um assunto que o senhor quiser. O senhor já é de casa, né? Eu estou tentando aqui fazer com que o pastor tenha a própria programação dele. Aceita, pastor? Tem uma programação sua? Não, vamos trabalhar nisso. Eu já falo ao vivo, que é para poder a pessoa não negar. Não tem para onde correr, né? Não tem para onde correr, tá até no canto. Vamos pensar nisso, vai ser uma alegria. Muito obrigada, meu pastor. Obrigada a vocês que estão nos assistindo, que Deus abençoe a vida de cada um. Obrigado a todos que nos ouviram aí pela Rádio EQEV, caminhando com você. Semana que vem, na quarta-feira que vem, teremos a advogada Marina. Ela vai falar sobre direito da família. Até lá. Deus abençoe a cada um.